Já. São para o top de 5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir aqui tudo sobre a Copa do Brasil, que começou ontem com resultados surpreendentes. E hoje continua e também amanhã. O Fluminense, que tomou um susto danado, venceu a Aparecidense por apenas 1-0. Times grandes foram surpreendidos. Hoje, o complemento da rodada. Amanhã, o mais querido do Brasil vai também fazer a sua estreia fora. E temos também novidades sobre a CBF. O Carlos Ancelotti, aleluia, disse não vem mais. Tudo isso você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do Tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha há mais de 38 anos aqui no Momento do Esporte. Olha, foram 18 anos lá na CNT, mais 7 anos na Bandeirantes, 7 anos na Record, 4 anos na Rede Caracol de Comunicações lá nos países sul-americanos. Agora estou aqui na Nova TV, em parceria com a TV Diversidade. Meu irmão, não é brincadeira não. A TV Diversidade está lado a lado com a Napa TV, uma parceria que já deveria ter acontecido há muito tempo, mas as coisas só acontecem no tempo de Deus. E olha, sai da frente que o futebol é com a gente. Hoje um programa recheado de informações, e eu já começo falando desse imbróglio envolvendo aí a camisa vermelha da CBF. Depois a CBF colocou uma nota aí no portal dizendo que não é nada disso, que a camisa não foi, que foi divulgada antecipadamente, que não estava em nada certo. Olha, é um absurdo, né? Um absurdo, vergonha, né? Eu acho que para escolher uma cor de uma camisa da seleção brasileira não é sua, Edinaldo Rodrigues. A seleção brasileira não é da CBF, a seleção brasileira é do povo. Eu acho que quem deveria escolher as cores da camisa seria o nosso povo. Uma pesquisa, nós já temos. A seleção brasileira representa o Brasil, é verde e amarelo, né? Aí criar agora negócio de vermelho, pelo amor de Deus, né? Temos a camisa branca, temos a camisa verde e amarela, temos a camisa azul. Para que vermelho, meu irmão? Para que vermelho? Pelo amor de Deus, graças a Deus, eles se arrependeram e parece que essa ideia estapafúrdia não vai à frente, né? A patrocinadora Nike, não estou ganhando nada da Nike não, né? Também mandou um comunicado dizendo que aquilo ali tinha sido só um projeto, mas, meu amigo, jogou na rede social, compadre. Hoje não é mais igual há 20 anos atrás, não. Que as coisas eram feitas por trás das cortinas, ninguém sabia, de repente a coisa já estava acontecendo. Agora não, agora tem rede social. Então a gente sabe de tudo, sabe das falcatruas que tem na Brasília, sabe das falcatruas que tem nos estados, sabemos de tudo, porque as redes sociais estão aí para isso mesmo, né? Quero falar também dessas mudanças de treinadores. Hoje, já vou estrear, aliás, agora na Copa do Brasil, né? O Kleber Xavier vai estrear como treinador do Santos e vai levar de reboque o filho do Tite, né? Vai ser o seu auxiliar técnico. E o Dorival Júnior vai assumir, está assumindo o Corinthians já nesse jogo contra o Novo Horizontino. Dito isto, vamos falar da Copa do Brasil, né? Vamos no jogo rápido falar na Copa do Brasil. Copa do Brasil que começou ontem, os seguintes resultados. Fluminense penou, mas conseguiu 1-0 em cima da Aparecidense, que é dirigido por um jogador que já, o Lúcio Flávio, que jogou no Botafogo, bom caráter, boa gente. Montou direitinho a Aparecidense, hein? O gol só saiu no segundo tempo e sabe-se Deus como. O Internacional venceu também o Maracanã, um sufoco, meu amigo. Sufoco, o gol só aos 50 minutos, teve 11 minutos de paralisação, gol anulado, coisas do Arco da Velha, mas o Internacional conseguiu vencer o Maracanã, né? O Maracanã é lá em Fortaleza. O Maringá empatou com o Atlético Mineiro, outro resultado surpreendente, né? E o São Paulo venceu o Náutico por 2-1. O São Paulo estava perdendo, meus amigos. Estava perdendo. Olha, esse time do Náutico está arrumadinho. Eu vi esses jogos todos para poder fazer uma análise com profundidade. Hoje teremos o Paysandu recebendo o Bahia, né? Às de 21h30, o Botafogo recebendo o Capital lá do Distrito Federal aqui, né? Ó, vai ser, ó, mamão com açúcar. O Ceará vai receber o Palmeiras lá no Castelão às 19h30. Novo Horizontino Corinthians, estreia do técnico Dorival Júnior às 19h30, aliás, às 21h30. E o CSA, da minha querida esposa
a Daniele vai receber o Grêmio lá no Rei Pelé. Olha, Grêmio, que se cuide, Grêmio. Meu amigo, que não faz isso, você não vai ver como é que eu vou chegar em casa. Amanhã teremos Operário de Ponta Grossa contra o Vasco, outro jogando de bola. O Brusque enfrentando o Atlético Paranaense. O Botafogo da Paraíba vai receber o Flamengo lá no Maranhão. O Cruzeiro recebe o Vila Nova, né? O Santos recebe o CRB lá na Vila Belmiro. E o Criciúma recebe o Bragantino. Então, são jogos importantes. Essa fase da Copa do Brasil é mais grana que entra no bolso. Esses times considerados pequenos estão dando trabalho. Então, vocês, técnicos de times grandes, coloquem as suas barbinhas de boi. O bicho pode pegar. É jogo de ida e volta. Por exemplo, esse resultado do São Paulo, quase que o Náutico consegue um empate, rapaz. O golzinho saiu no finalzinho, o gol do São Paulo. Um resultado surpreendente. Hoje mesmo falamos do clube do seu coração, Daniel. E eu começo falando, sabe quem? Sabe quem? Do Fluminense, o tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, meus amigos, passou um tremendo sufoco. Olha, tá lá o escudinho do Fluminense ali, pensa que a Daniela ia esquecer? Aí a torcida do Fluminense, em especial o meu amigo Gutierrez, né? Que, rapaz, o Gutierrez deve ter sofrido muito ontem. Foi um sufoco, meu amigo. A bola não queria entrar de jeito nenhum. O Renato Gaúcho parece até que estava ouvindo o momento do esporte. Ele começou com o Nonato. O Nonato estava merecendo realmente uma oportunidade. Ele deu oportunidade ao Nonato, deu oportunidade para... Agora, eu vou falar uma coisa aqui para o torcedor tricolor, com todo respeito. Eu estou há 40 anos nessa brincadeira aqui, sabe? Só lá na CNT foram 18 anos, depois Record, Bandeirantes e tal. Eu acho que eu conheço um pouquinho. Eu já fui jogador de futebol profissional, já fui diretor de futebol de várias equipes. Então a gente conhece um pouquinho disso. Irmão, vou falar uma coisa para vocês. O jogador que vocês idolatram, às vezes vocês têm que pensar um pouquinho mais. O Ganso, que sem dúvida alguma é um carcaço de bola, mas eu acho que o técnico Renato Gaúcho tem que dar força naquele meio de campo. Porque o Ganso com a bola no pé é um craque, mas não marca. Entendeu? Se a bola chegar no pé dele, ele bota onde quer, mas não marca. Então, hoje em dia, se tiver um jogador pelo menos que não marque, que só queira jogar com a bola no pé, fica difícil, sabe por quê? Porque hoje é 80% preparo físico, né? É correria, é marcação, e 20% talento, irmão. Então, ele sacrifica o Martinelli, que corre igual um louco, e é o patinho feio do time do Fluminense. O Martinelli é o patinho feio do Fluminense, é o único cara que não pode errar. Se errar, a torcida pega no pé, né? E eu me lembro, inclusive, do Ailton, que jogou no Flamengo, na era Zico, que era o cara que marcava, era o carregador de piano. Ele marcava para o Zico poder jogar, para o Zico poder criar. Apesar que o Zico marcava também, né? Não marcava na forma de um marcador, porque ele é o cara que criava. Então, é o que está acontecendo com o Fluminense. O Arias é uma enceradeira, vai para um lado, vai para o outro, é o cara que desequilibra, mas também não está vivendo um bom momento. Então, alguns jogadores do Fluminense não estão atravessando um bom momento. Fluminense envia uma derrota para o Botafogo, derrota merecida por 2-0, encontrou um adversário, com todo o respeito que eu tenho à Aparecidense, com todo o respeito que eu tenho ao trabalho feito pelo Lúcio Flávio, tá? Que até me surpreendeu a forma como ele armou o time, atrás, tentando os contra-ataques, e o Fábio até fez algumas defesas, né? Mas o Fluminense não pode encontrar essas dificuldades todas que encontrou para vencer o time como a Aparecidense, que parece que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, né? Perdeu o Cano saiu machucado, entrou o Everaldo e o time jogou da seguinte forma: com o Fábio no gol, o Samuel Xavier, o Ignacio Freitas e o Fuentes, Gabriel Fuentes, que é um bom jogador, bom lateral esquerdo, hein? Meio de campo com o Martinelli, Nonato, Arias, Ganso, Queno e o Arias, depois o Everaldo, depois ele colocou lá os outros jogadores, né? O Lascano, o Lima, o Canóbio também está muito mal, o Canóbio. Só Deus sabe a situação do Canóbio, né? E, infelizmente, a
a torcida vaiou e vaiou muito o Fluminense, né? De formas que o Renato tentou explicar mais um insucesso, que para o torcedor tricolor eu esperava uma goleada. Mas você tem que entender também que futebol são 11 contra 11, apesar da diferença técnica, né, do time do Fluminense para outro time. Era para ter no mínimo 3, 4 para poder, do jogo da volta, e tranquilo, colocar até o time alternativo que bem fez do jogo da Sul-Americana. Não ganhou, aí vai ter que empatar lá, né? Se perder por 1-0 lá, isso pode acontecer em futebol. Futebol é o único esporte que não tem resultado exato, né? Igual basquete, né? Igual vôlei, um time muito bom, chega e arrebenta. Futebol não, né? Futebol é mesmo o time inferior, chega, se tranca todo, uma bola vadia e arrebenta com tudo, né? Então, meu amigo, infelizmente, o Fluminense agora vai ter que ir para lá, né? Não vai nem poder colocar o time alternativo, porque pode ser surpreendido, e pode sair de lá até com uma derrota. Mas joga pelo empate. O empate é um ótimo resultado, né? Joga por 2 resultados, podendo empatar e podendo até perder por 1-0 para ir para o tiro livre das marcas dos pênaltis. Saindo do Fluminense, vamos falar agora do Botafogo. Botafogo mesmo. O Botafogo que recebe hoje. Rapaz, o Botafogo recebe hoje o Capital, meu irmão. Você conhece o Capital? Não é dinheiro não, é Capital. É lá de Brasília. É um time desconhecido, mas é um time muito bem montado. Um time arrumadinho. Claro que se o Botafogo jogar 40% do que sabe, vai ser no mínimo 4-0. Só que, eu repito, favoritismo é só antes do juiz apitar. Juiz apitou, mora o favoritismo, esses times inferiores tecnicamente jogam todo atrás, explorando os contra-ataques, aí é que mora o perigo, né? Mas, assim, sem sombra de dúvida, eu digo que esse jogo vai ser a maior molezinha da Copa do Brasil. Eu acho que foi o adversário mais fraco da Copa do Brasil que o time grande vai enfrentar, né? O Capital, que ninguém conhece, é lá de Brasília, né? As forças lá de Brasília é o Gama, é o Brasiliense, né? Esses são os times fortes lá de Brasília, pelo menos que eu conheço. Eu, inclusive, fui diretor de futebol lá do Brasiliense. Então, o jogo programado para as 19h30, atenção, torcida do Botafogo, hein? O jogo é 19h30. Quero mandar mais um recado para o torcedor do Botafogo. Não fique impaciente. Deixe o time trabalhar a bola. O time é infinitamente superior ao adversário. Tem que trabalhar. Se o gol acontecer logo no início, tudo bem. Aí pode vir goleada. Mas se não vier gol assim, cara, tenha paciência. Tenha paciência que o Botafogo vai saber trabalhar a bola, né? Não vai jogar da forma que jogou contra o Fluminense, claro. Vai jogar muito mais velocidade para decidir logo e o técnico Renato vai poder começar a dar minutagem para outros jogadores, né? Se tudo ocorrer bem, o Botafogo vai entrar em campo com o Joe, o Vitinho, o Jair Barbosa e o Alex Telles. Eu acho que o Alex Telles vai ser titular, tem que ganhar minutagem. É o Cuiabano, ele deve colocar o Alex Telles. O meio de campo com o Marlon Freitas, o Grêmio e o Savarino. E o ataque com o Matheus Martins, o Igor de Jesus e o Mastriani. Talvez ele até coloque um outro jogador lá pelo lado esquerdo, né? De repente dá minutagem para o Patrick de Paula, né? Esses jogadores que foram contratados. O Botafogo contratou muitos jogadores. Eu acho que essa é a oportunidade, pelo menos no segundo tempo, para o técnico Renato Paiva dar oportunidade para essa rapaziada. Foram mais de 12 contratações. Eu acho que a oportunidade é essa. Do início tem que começar com o time principal, liquidar a matura, aí depois ir trocando aos poucos, né? O Botafogo, depois desse jogo, volta a jogar desde o final de semana, no sábado, Brasileirão contra o Bahia, às 21 horas, na Fonte Nova. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do mais querido do Brasil. Mais querido do Brasil, o clube de regatas do Flamengo. Já o Daniel vai botar lá. Nem precisa pedir, irmão. O escudo já está ali. Que escudo bonito do Flamengo. Olha só, torcida rubro-negra. Eu tenho muitas notícias para dar para o torcedor do Flamengo. Aliás, eu quero mandar um abraço, um beijo carinhoso para os nossos novos parceiros aqui do Momento do Esporte, da Napa TV, o Tony Deluc, grande cineasta, né? Grande personalidade, que é o diretor-presidente da TV Diversidade, e também
da voz padrão, do rádio brasileiro, que vai ser da TV brasileira também, o meu querido Eros Love. Meu irmão, os caras não são fracos não são fracos não. Bom, foi aventada a possibilidade, né, uma ideia meio estapafúrdia, de uma possível troca do Michael com o Dudu. Vocês sabem que o Dudu está com problema lá no Cruzeiro, né? Segundo o técnico do Cruzeiro, o próprio Pedrinho, que não é o Vasco, é o Pedrinho, que é o dono da SAF do Cruzeiro, disse que o Dudu não joga mais no Cruzeiro e tal, não sei. Aí aventou-se essa possibilidade do Dudu ser trocado pelo Michael. Eu quero a sua opinião. Dê a sua opinião agora, na sua opinião. Grita aqui comigo, dê a sua opinião. Se acha uma boa essa troca, Dudu pelo Michael? Eu vou dar a minha. Não quero induzir vocês. Eu acho que não. Deixa o nosso robozinho lá, né? Flamengo já tem muitos problemas. Sabe quanto é que o Dudu ganha lá no Cruzeiro? 13 milhas. O mesmo salário que o Dorival está ganhando. Eu não quero me meter em salário de ninguém. Cada um, o clube paga, o cara faz a sua proposta, o clube paga se quiser, né? O Dorival foi para lá para o Corinthians e ganhou 3 milhas. Não sei se o Corinthians vai ter condições de pagar. Já paga 3 milhas por mês, né? Então foi para lá e ganhou. A pessoa, a comissão técnica do Corinthians, quanto é que está? Então o Dudu tem um alto salário. Não quero dizer que o Michael também não tem um salário bom, mas não chega a tudo isso. Então, na minha opinião, eu acho que essa troca não é boa. Agora, isso aí é com a diretoria do Flamengo, o Zé Boto, que é um cara muito centrado, ele está colocando ordem na casa. Eu acho que esse troca-troca não vai acontecer, mas onde a fumaça, a fogo. Então, estou dando aqui já um bizu para vocês, né? Pode acontecer isso aí, porque, inclusive, já estão acontecendo trocas de e-mails e tal. Eu não acredito não, mas a notícia é essa, eu estou dando. Em relação ao Jorginho, eu acho que está tudo certo, essa novela finalmente acabou. O Jorginho agora realmente vai vir para o Flamengo, é um grande reforço. E o Flamengo, em reunião que aconteceu com o Zé Boto, com o Babi e com o Felipe Luiz, eles já fizeram a programação. É uma programação muito grande, são muitas competições, são mais de 70 jogos, né, durante essa temporada. Então o Flamengo vai ter que dar minutagem para os jogadores, né? É Copa do Brasil, é Brasileirão, é Libertadores, olha, são muitos jogos. Então, o Flamengo tem um bom elenco, dá para fazer. E no jogo de amanhã, jogo fora, o presidente do Botafogo da Paraíba tanto disse que não ia vender o jogo e acabou vendendo, né? O jogo vai acontecer lá no Maranhão, no Castelão do Maranhão. O técnico Felipe Luiz deve, com certeza, colocar um time alternativo. Não vai ser aqui um time igual que o Renato Gaúcho fez no Fluminense, que mandou lá para a Sul-Americana, um time totalmente de garotos. Não. Ele vai dar minutagem para alguns jogadores, que merecem, né? Então, ele deve colocar em campo, é um time provável, gente. Não me cobrem depois, é um time provável, né? É o Matheus Cunha, esse ele já anunciou lá após o jogo contra o Corinthians. Matheus Cunha vai ser o titular, isso está garantido. O Varela, da lateral direita, né? O Danilo, que deve voltar, precisa jogar, o Danilo. Na quarta zaga, pode ser, não estou dizendo, o Cleiton, também está precisando minutagem, fala maravilha desse garoto. E na lateral esquerda, se o Alexandre tiver condições, deve colocar, senão vai ser mantido o Ayrton Lucas, né? O meio de campo com o Alan, o Everton Araújo e o Matheus Gonçalves, também tem outro, merece uma oportunidade, né? E lá no ataque, meu amigo, tem um monte de jogadores. Tem o Michael que pode começar, o Juninho, tem o próprio Plata, tem muitos jogadores ali, as alternativas são grandes. De repente, colocar até esse garoto, o Alaciano, que é do Juliões, que está entrando sempre fazendo gols. Então ele vai escolher, né? Tem o Luiz Araújo, enfim, tem muitos jogadores lá para frente. A meiuca deve ser essa aí, que eu falei para vocês, né? Então ele vai poupar todo o time principal, porque, ó, são jogos em cima dos jogos. E o Flamengo não vai descansar, porque os titulares vão ficar treinando aqui. Vai ter um jogo contra o Cruzeiro, meu amigo, no Mineirão. Companheiro. Jogo contra o Cruzeiro no final de semana. O Flamengo está aí tentando assegurar a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, vai mandar o time alternativo lá para o Maranhão. Já tem, parece que mais de 20 mil ingressos vendidos, né? O cara soube escolher, né? O time alternativo do Flamengo é primeiro time
que quase 80% desse time, tirando aí a nata, né? Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, esses times que contrataram, fizeram grandes contratações, até mesmo o Corinthians, o time alternativo do Flamengo é um pouco ferida, é um time, bom time, né? Então, eu acho que dá para chegar lá, mostrar um bom futebol e trazer até a vitória e chegar aqui e colocar a garotada no jogo da volta no Maracanã. Saindo do Flamengo, vamos fechar o programa falando do Machão da Gama, o gigante da colina, Machão da Gama, do meu amigo, o deputado Renato Machado, que não perde um momento do esporte. O Vasco, que vai enfrentar, olha, rapaz, o Vasco pega nada mais, nada menos do que o Operário de Ponta Grossa amanhã. Amanhã. Meu irmão, do estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa, no Paraná. Esse time do Ponta Grossa, do Operário, é um time forte, hein? O Vasco tem que jogar o que sabe e o que não sabe. E você, torcedor vascaíno, já sabe que hoje está estreando, está comandando pela primeira vez, aliás, na sua volta, o técnico interino, Felipe Maestro, né? Que fez apenas 2 treinos para esse jogo. Agora, é bem verdade que ele já estava lá em São Januário, ele está acostumado a vir lá aos treinos, ele conhece os jogadores. Né? E olha, não se surpreenda se o Felipe fizer algumas alterações. Né? Porque se o time não estava vindo bem no campeonato, alguma coisa tem que ser feita. Antes de dar a escalação do time, eu quero que você, torcedor vascaíno, participe comigo. Ligue agora e me diz. O técnico, o presidente Pedrinho, abriu aí conversas com o Felipe Diniz. Você acha uma boa o Felipe Diniz? Cara, eu vou falar uma coisa para você. Eu não tenho papo na língua, não. Eu falo aquilo que realmente o torcedor quer ouvir. O Fernando Diniz, perdão, é um treinador que tem, meu amigo, um procurador que sabe colocar o cara. Todos os times que pedem o treinador, o primeiro nome que os caras falam é Fernando Diniz. E, segundo o Pedrinho, diz que gosta muito do trabalho do Fernando Diniz e já abriu conversa, né, para trazer o Fernando Diniz. Eu quero saber a sua opinião, torcedor vascaíno. Você acha que o Fernando Diniz é uma boa? Vai arrumar o time do Vasco? Ou tem que fazer mais contratações? Não adianta trocar de treinador, irmão. Não adianta. Vai entrar o Fernando Diniz, aí não é bem sucedido, daqui a 10 jogos, troca de novo. E assim vai, porque é a cultura do futebol brasileiro, infelizmente. Infelizmente. Então, vamos ver. Eu quero saber a sua opinião. É uma boa ou não? O Felipe Diniz dirigiu o time do Vasco. Bom, o time provável, vou dizer o time provável, porque poderemos ter algumas alterações. Leonardinho no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Até aí eu acho que está tudo certo. Agora, do meio de campo para frente, é o Hugo Moura, ou o Jair, ou o Matheus Carvalho, ou o Paulinho. Olha só, tem tanto outro, né? Nuno Moreira, o Rayan, o Adson, acho que o Verrete recebeu o 3º cartão amarelo, ou o Adson, o Garré e o Lloyd Augusto. Eu acho que esse angolano Lloyd Augusto, pelo que eu vi jogar, meu amigo, pelo que ele fez no último jogo, merece uma oportunidade, merece ganhar a titularidade. Né? Não sou procurador dele, nem conheço pessoalmente, mas acho que eu tenho que analisar aqui pelo que o cara faz em campo. E ele entrou voando baixo, eu acho que ele deveria ter uma... Se eu fosse o Felipe, mas colocava ele do lado e o Hugo, aliás, o Nuno Marco do outro lado, o Rayan de centroavante, que o Rayan é centroavante, especialista. Mas isso aí é uma tarefa para o treinador. Desejo toda a sorte do meu amigo Felipe, gente boa, né? Bom caráter, bom rapaz. E tá aí, entrou na furada e ele que assuma aí e deu um jeito no time do Vasco. Olha, você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Ó, esse canal, Momento do Esporte, é um canal alternativo da Napa TV. Tá ali, ó, Momento do Esporte, tracinho Napa TV. Dê o seu like, participe com a gente, é muito importante a sua opinião sobre tudo. Dessas perguntas que eu fiz para você, se o Flamengo deve fazer o troca-troca desse menino que veio do Palmeiras, o Dudu, pelo Michael, se o Fernando Diniz é uma boa para dirigir o Vasco, participe com a gente, dê a sua opinião. Olha aqui, estamos colocando um ponto final
no Momento do Esporte. Sabe por quê? Aqui na Dapa TV. A Dapa TV é muito mais esporte para você. A audiência não se compra. A audiência se conquista. Até sexta, se Deus quiser. Tchau!